Bom dia, paz e graça. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Tome Café Comigo. E temos aqui hoje já na presença do meu amigo Pastor Josimar Salum. E é sempre uma benção ter você com a gente. Em nome de Deus, tem abençoado a minha vida. E convidei para trazer uma palavrinha exatamente sobre o reino de Deus, que eu comecei a pregar sobre a palavra do semeador ontem. E o pastor Josimar vai dar uma brilhada nessa palavra para a gente hoje, em nome de Jesus. Amém. Mateus 13, Jesus, Davidson leu ontem, e ele leu sobre o que nós resolvemos chamar de a palavra do semeador. E logo depois que Jesus conta essa história, essa parábola, os discípulos lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Há duas classes de pessoas no mundo: os que recebem o privilégio, a graça, o favor de conhecerem os mistérios do reino de Deus, que o próprio Senhor revela. A Bíblia diz: graças te dou, ó Pai, que não revelastes aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. O que ele revelou? Revelou os mistérios do reino de Deus, os mistérios do reino dos céus. E há uma classe de pessoas que não lhes é dado conhecer estes mistérios. Você e eu estamos agora naquela condição bendita de conhecermos os mistérios do reino dos céus. Amém. E os mistérios do reino dos céus são muitos. E um dos maiores mistérios do reino dos céus é que Deus que criou os céus e a terra, o Deus que ninguém viu, o Deus invisível, ele se fez carne e habitou entre nós. E ele se fez carne como rei. Aleluia. Ele nasceu em Belém da Judéia como rei. Tanto que os anjos anunciaram: eis que hoje na cidade de Davi nasceu o Messias, nasceu o Salvador, mas nasceu o Rei, nasceu o Senhor. O Rei da Glória. Ele colocou aquele povo todo em polvorosa. O rei Herodes ficou sabendo do nascimento dele e mandou matar as crianças, porque queria acabar com esse rei que estava chegando. A Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse a respeito do rei que domina sobre todas as coisas, do rei que reina sobre todas as coisas. E é interessante que o texto diz que o semeador saiu a semear, mas ele não saiu a semear uma palavra qualquer. Ele não saiu a semear a palavra de salvação, ele não saiu a semear a Bíblia, ele não saiu. Há uma palavra específica que diz o texto que ele saiu a semear. Alguém pode dizer assim: mas a palavra de Deus é o mesmo que a palavra do reino. Sim. A palavra de salvação é a palavra de Deus? Sim. Mas a palavra do reino vai além da palavra de salvação, vai além da palavra de cura, vai além da palavra de libertação. A palavra do reino é que há um rei nos céus e na terra que reina soberano e que nós temos que prestar contas a esse rei. É isso que você vai encontrar nos evangelhos. É isso que você vai encontrar em várias passagens, de que o rei deu ordem, o rei fez isso, o rei fez aquilo, e aquele que não obedeceu vai ser lançado num lugar que arde com fogo e enxofre. Você vai ver que eu e você somos chamados a ter um encontro com o rei. Ou precisamos ter esse encontro agora, ou iremos ter no dia do juízo. É isso que o texto diz. E olha que o texto diz o seguinte: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A palavra do reino é a palavra que diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não recebe poder porque recebeu ou aceitou Jesus como Salvador. Você não recebe poder para ser filho de Deus porque recebeu a Jesus como libertador. Você não recebe o poder porque recebeu o Senhor que cura. Você recebe poder para ser feito filho de Deus
quando você reconhece o Senhor nos seus caminhos. Isso aí. O provérbio diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu pobre entendimento. Você nasceu, você viveu numa família, você toca a sua vida hoje do jeito que você pensa, até de acordo com a religião que você aprendeu, seja evangélica, seja católica. Você precisa ter um encontro com o Rei Jesus e a palavra do reino. A palavra do reino é o seguinte: eles entendiam isso muito bem. Eles sabiam disso muito bem. Vivia disso, né? Eles viviam disso, porque havia um senhor na terra que era César, e César era senhor das suas terras, era senhor da sua mulher, era senhor dos seus filhos. Você não tinha nada. E hoje Jesus não pode ser senhor de nada. E hoje Jesus não pode, porque ele não é compreendido como Senhor. Ele é Senhor. Ele é Deus. E você e eu precisamos entender que os judeus entendiam isso. Quando eu entrego a minha vida ao Senhor, eu entrego tudo. Eu entrego a minha vontade. Aquele que não renuncia tudo quanto... Aquele que não nega a si mesmo não pode ser meu discípulo. Ele renuncia tudo quanto tem. Ele renuncia tudo para seguir a Jesus. Aquele que não renunciar bens por amor a mim, não é digno de mim. Ele está falando de uma relação de Senhor. Sim. Eu vou renunciar tudo porque tudo a Ele pertence. Amém. A palavra do reino. A Bíblia diz: esta é a palavra que está na sua boca, a palavra que vai te trazer salvação. Parafraseando Romanos capítulo 10. Que palavra é essa? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Não é confessar o Salvador Jesus. Não é confessar o Jesus que cura. Você confessa ao Senhor Jesus. Aleluia. De que Ele é dono da minha vida. De que eu devo total obediência a Ele. Não adianta você ser amigo do Rei. Não adianta você ser amigo da palavra de Deus. Você tem que decidir, tomar uma decisão para se entregar totalmente. Por isso que você precisa conhecer a palavra do Rei. A Bíblia é a palavra do Rei. E você vai ler e vai descobrir que você deve obedecer isso. Eu obedeço, Senhor, eu me rendo. Não tenho o que discutir. As pessoas discutem hoje se Deus existe, se Deus não existe. Não faz diferença para Deus, porque Ele é Senhor. Eu tenho que pedir ao Senhor misericórdia para que eu possa entender, aceitar e compreender pela fé que Ele é o Rei. Você falou que, no princípio, que nem todos Deus deu essa mesma capacidade de entender a palavra do reino. Por que nem todos, a uns foi dado e a outros não? Jesus respondeu e disse o seguinte: pois ao que tem se lhe dará. E terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Isso. Você ouviu a palavra, você entendeu a palavra, mas você fechou o seu coração. Por querer não quis entender. Você quis tapar os seus ouvidos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, felizes, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Eles viram Jesus, o Verbo encarnado. Hoje você tem a oportunidade de conhecer a Jesus de muitas maneiras. Olha as experiências, com certeza você tem, de livramentos. Mas como é que eu vou reconhecer que esse livramento... não, isso foi o acaso, isso não foi o Senhor. Aí está o mistério do reino de Deus, em que você que vive uma vida normal, pacata, seja lá como for, e você reconhece que há um Deus soberano, que cuida da sua vida, que cuida da sua família, um Deus que te colocou aonde você colocou, mesmo com sofrimento ou sem sofrimento, você abre o seu coração e se quebranta. E se volta para o Senhor e diz: Senhor, eu quero te conhecer. Revela-me os teus mistérios. Jesus. Talvez a pergunta que você quisesse fazer é: e se eu não fui esse escolhido? Esta é uma pergunta interessante, porque ela remonta para uma mente teológica. Não é isso que o texto diz. Não leia a Bíblia teologicamente.
Leia a Bíblia com o coração quebrantado, com o coração contrito, para que você possa receber o mistério de Cristo. O semeador saiu a semear. A semente é a palavra do reino. Esta semente cai em vários lugares. E você vai escolher que tipo de solo que é o seu. Se você é o solo que vai receber a palavra e vai multiplicar esta palavra e vai produzir muito, ou você é o solo que recebeu a palavra como as pedras e vieram as coisas da vida e sufocaram a palavra do reino no seu coração. Eu quero que você, que eu, que as nossas vidas desses dias experimentemos a revelação do amor poderoso de Deus, que Ele se fez carne e habitou entre nós. E ali não é um Buda, não é um Maomé, não é um líder religioso, não é mais uma religião que surgiu. É o Rei, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. De tal modo que quem tocou em Jesus, tocou em Deus. Aleluia. Porque tocou na palavra da vida. Esta palavra da vida, ela é Senhor, ela é Rei. O reino é o domínio de Deus sobre todas as coisas. Deus não está assentado num trono distante, apenas olhando para ver o que se passa na terra. Ele se fez carne, ele veio, ele trouxe o reino. E o que você vai fazer com esse reino e o que eu vou fazer com esse reino vai determinar a minha eternidade. Mas mais do que isso, vai determinar a minha vida aqui e agora. Porque aqueles que reconhecem a Jesus, não no âmbito da religião, não no âmbito de fazer isto ou aquilo para agradar a um Deus que demanda coisas. Não, eu me rendo. Isso. Eu completamente me rendo ao senhorio de Jesus. Ele é o Senhor. Ele é o Rei e eu me rendo a Ele. Esta é a palavra do Rei. Essa é a palavra. Ô, Josimar, muito obrigado, rapaz, pela sua participação com a gente no Tome Café Comigo. Que você, em nome de Jesus, venha deixar seu coração bem à vontade para receber essa palavra, que ela venha produzir 100, 50 e 30 por um. Paz e graça. Deus abençoe. Amém.